Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está no Evangelho do segundo o apóstolo Marcos, no capítulo 5, verso 36, onde está escrito: Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. O que aprendemos com esse texto? Aprendemos que devemos dar mais ouvidos ao que Deus diz do que aquilo que o homem diz. Aprendemos que só veremos os milagres de Deus se aprendermos a olhar para Deus e não para os homens. Aprendemos que, independente da sentença do homem, a última palavra é sempre de Deus. Aprendemos que o nosso Deus é o Deus de milagres e que nada é impossível para Ele. Por isso, que o tema da reflexão de hoje é o milagre que Deus fez em minha vida. Isso não se trata apenas de uma reflexão, mas também de um testemunho pessoal. Pois, há 18 anos fui ordenado ao ministério pastoral e há 14 anos estou casado com a minha amada esposa Sheila. E o nosso sonho era desde o primeiro ano do nosso casamento termos filhos. E o nosso plano era ter 5 filhos, o que seria um filho a cada 2 anos. Mas a vida é como está escrito em Provérbios, que diz: o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. E aqui começa a nossa jornada, pois os anos passavam e não conseguíamos engravidar. E acredite, nós fizemos todos os tipos de exames que você pode imaginar. Todos os tipos de exames, são vários exames, sacolas e sacolas de exames. Eu não sei se, eu acho que ainda nem todos estão aqui, mas são muitos exames. Olha, vários exames, nós fizemos, absolutamente todos. E após 10 anos fazendo exames sobre exames, repetindo vários exames, nós recebemos um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Mas vocês acham que nós desistimos? Não, não paramos de orar, não paramos de clamar. Não. Muitas vezes com lágrimas nos olhos, nós persistimos em oração. Durante todo esse tempo também atuando no ministério pastoral, como pastor e minha esposa, como líder de ministério infantil. E muitas vezes durante os cultos nós fazíamos momentos de apresentação de crianças recém-nascidas a Deus. E orávamos por aquelas crianças e pelos pais. E no final de cada apresentação, eu e minha esposa nos abraçávamos e em casa nós orávamos e perguntávamos a Deus quando nós iríamos ter o privilégio de apresentar o nosso filho a Deus. E muitas vezes perguntávamos se algum dia teríamos filhos, mas nunca paramos de orar. Até então, ninguém sabia deste nosso problema, pois minha esposa sempre foi muito reservada e ela não queria se expor. Grande parte das pessoas próximas a nós, inclusive nossos familiares, achavam que nós não tínhamos filhos porque simplesmente não queríamos. Até que um dia, em um retiro espiritual da igreja que eu pastoreava, eu senti grande vontade de contar às pessoas que estavam ali o que estava acontecendo conosco. Pois eu acredito que todos nós precisamos de intercessores. Pedi a autorização da minha esposa, até porque fazemos tudo juntos e em acordo. Então, contamos. E o pastor que ministrava a palavra ali convocou os presentes para orar e interceder por nós. O que não sabíamos era que posteriormente alguns irmãos iriam julgar os nossos problemas em nossa cara, usando o nosso sofrimento contra nós, para de alguma forma tentar nos atingir. Foi um dos períodos mais difíceis e tristes pelos quais passamos. Muitas vezes o que mais doía era o fato de que, quando nós íamos aconselhar alguns pais sobre os seus filhos, esses pais vinham com a mesma frase: ah, mas você não é pai, mas você não é mãe. E eu dava sempre a mesma resposta: eu posso não ter a experiência de ser pai, mas eu tenho a experiência da Bíblia e do conhecimento da palavra de Deus. Então vamos à palavra de Deus? Mas ainda assim, às vezes, ouvíamos comentários muito pesados a nosso respeito por causa da nossa condição de não sermos pais. Comentários de pessoas próximas a nós, inclusive pessoas que frequentavam a igreja.
E só para vocês terem uma ideia, o comentário mais pesado que me lembro foi de que éramos amaldiçoados e que a nossa situação era consequência de algum pecado nosso. Mas é claro que eu repreendia aquelas palavras todos os dias. E aqui eu quero destacar o texto bíblico de hoje, a palavra de Jesus para Jairo, que diz, abre aspas, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Além do mais, assim como nós tínhamos pessoas contrárias a nós, que não queriam o nosso bem, nós tínhamos e temos até hoje infinidade de grandes amigos, grandes irmãos, que são grandes intercessores em nossas vidas e que sempre estavam em constante oração por nós. Outro ponto positivo que nós aprendemos, de muito valioso com essa experiência, é que, abre aspas, não conte os seus problemas para qualquer um. Saiba para quem contar, pois não são todos que querem realmente te ajudar, mas sim descobrir uma fraqueza para usar contra você para de alguma forma te atingir. Aprendemos isto a duras penas. Algo que inclusive é bíblico, né? Pois está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 29, verso 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Assim, crendo em Deus, em sua palavra, continuamos a orar e a não dar importância às palavras negativas que eram ditas a nosso respeito. Como está escrito no Evangelho, segundo o apóstolo Marcos, no capítulo 21, verso 22, que diz, e tudo que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus é fiel para fazê-la cumprir. Mas aí é nessa hora que a aprovação vem. Porque após 10 anos de oração, veio a primeira gravidez. E logo após a primeira gravidez, veio também o primeiro aborto espontâneo. E eu me lembro das palavras da minha esposa no pronto-socorro, logo depois do atendimento médico. Ela disse assim, abre aspas, pelo menos nós descobrimos que não somos estéreis. Podemos engravidar, podemos ter filhos, se Deus quiser e com a graça de Deus. Fecha aspas. Ou seja, meus queridos, caiu por terra aquela sentença de infertilidade sem causa aparente. Mas não ficou só nisso, porque nós tivemos a sequência de 7 abortos. E em 2016 e 2017, minha esposa teve que fazer 3 cirurgias num intervalo de 3 meses cada. Ela fez uma laparoscopia, depois ela fez outra cirurgia para retirada do apêndice, depois ela teve uma apendicite grave que quase a levou a óbito. E depois o mais grave aconteceu porque ela teve uma gravidez ectópica ou gravidez extrauterina, que é aquela que acontece fora do útero. Acreditem, foi o momento mais doloroso para nós, pois o que era difícil com 2 trompas ficou mais difícil, pois minha esposa teve que retirar uma trompa. Imagine como que ficou a nossa cabeça, imagine os comentários negativos a respeito, e aí vem o absurdo dos absurdos, pois depois de recebermos alta do hospital, no primeiro culto, após aquela alta, eu fui à igreja, eu fiz questão de ir à igreja para dar um testemunho de como que Deus tinha preservado a vida da minha esposa e cuidado de nós durante todo aquele processo de perda até a alta do hospital. E meus irmãos, Deus foi maravilhoso mesmo. Ele não deixou faltar nada. Ele cuidou da minha esposa, desde a ida para o hospital, a internação, a equipe médica, tudo. Absolutamente tudo. E eu dei esse testemunho à igreja. Então, o vice-presidente da igreja, juntamente com o tesoureiro, me chamaram a atenção porque eu testemunhei sobre o cuidado que Deus tinha tido conosco. Que eu era que ter falado com eles e tinha que ter pedido ajuda a eles. Aí você vê como que o inimigo é sujo, como que ele começa a agir. Pois enquanto uns glorificavam a Deus pelos seus feitos, os outros te chamam a atenção por você glorificar a Deus na igreja. Mas você acha que nós desistimos? Não, de jeito nenhum. E depois de muita oração, debaixo da orientação e resposta de Deus, eu e a minha esposa pedimos exoneração dos cargos que ocupávamos como pastor e líder do ministério infantil dessa igreja e também da denominação a que pertencíamos e deixamos aquela igreja. Pois não poderíamos ficar em um lugar onde nós estávamos sendo tão machucados e destruídos. Então nós pedimos exoneração, saímos daquela igreja e depois visitamos várias outras igrejas. Eu preguei em várias outras igrejas depois disso.
E porque nós fazemos questão de continuar indo aos cultos, mesmo em outras igrejas, pois nunca deixamos de congregar. E depois de aproximadamente uns 6 meses, nós organizamos uma igreja chamada Ministério Esperança Viva, bem na garagem da nossa casa. E essa igreja funcionou por aproximadamente 2 anos. E foi um tempo muito de Deus para nós, por causa dos irmãos que estavam ali, as pessoas que nos amavam, nos acolhiam e oravam junto com a gente. Mas com o advento da minha aposentadoria da PM e da nossa decisão, também debaixo de oração, de nos mudarmos da cidade de Ouro Branco, infelizmente a igreja fechou. Então passamos a frequentar a igreja Assembleia de Deus, Ministério Plenitude de Vida, onde fomos muito bem acolhidos e ali ficamos até a nossa mudança definitiva em dezembro de 2020 para Guarapari, onde nos tornamos membros da igreja SDC, igreja onde fomos muito bem acolhidos e amados. Então foi ali, exatamente aí, que Deus fez outro milagre. Minha esposa engravidou novamente. E preste atenção, engravidou com apenas uma trompa, em um período em que a gravidez era considerada de risco. E é assim que Deus opera, nos momentos que parece que são momentos do limite da nossa fé, porque minha esposa, ao engravidar, ela entrou para o grupo de risco. Então, por causa do nosso histórico de 7 abortos, nós resolvemos não divulgar a novidade para ninguém, até que se completasse 4 meses. Então, depois do primeiro ultrassom, depois de vermos o nosso filho ali, depois de chorarmos bastante ao ver o nosso bebê pela primeira vez e descobrirmos que era um menino, aí contamos, mas somente para os nossos pais e amigos mais íntimos. Neste período, e durante toda a gestação, cada dia era uma vitória. Verificando se havia dor, se havia sangramento, se havia cólicas ou se havia alguma complicação. E meus irmãos, mais uma vez, Deus cuidou de tudo. E na 37ª semana, eu pensei comigo, agora vai. Nós viemos para Belo Horizonte por causa do meu plano de saúde, porque cobria todos os gastos. Então, na 38ª semana, no dia 25 de agosto, às 15 horas e 52 minutos, depois de 14 abortos, depois de 14 anos, 7 abortos espontâneos, uma gravidez nas trompas, que culminou na retirada dessa trompa, e em meio a um período de crise sanitária, finalmente Deus nos deu Daniel. O nome que nós sempre sonhamos para o nosso filho, por causa do seu significado singular, que é muito importante para nós. Daniel significa: o Senhor é o meu juiz. É Deus quem nos julga, é Deus quem nos abençoa, e a última palavra vem de Deus. E nós estávamos preparados para o sim e para o não de Deus, mas sempre oramos e acreditamos, independente das palavras dos homens. E nunca cogitamos a possibilidade de abandonarmos nossa fé a Deus, de desviar do Evangelho. Desviar do Evangelho não é opção para nós. Não deixamos de congregar, de nos reunirmos como igreja, seja no auditório, seja nas casas como células. Pois nós amamos estar com os irmãos, nós amamos a Jesus e o seguiremos até o fim crendo nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E não serão as decepções ou dificuldades com pessoas que irão nos afastar da igreja do Senhor, do ministério. Eu dou graças a Deus pelo meu filho que estou tendo com 45 anos de idade. Eu dou graças a Deus por cada choro, por todas as vezes que levanto de madrugada para acalmá-lo por causa das cólicas que são frequentes nessa idade, ou quando acordo para, de alguma forma, ajudar a mamãe a amamentá-lo. Dou graças a Deus por cada fralda que troco. Hoje foram a 36ª fralda. Eu dou graças a Deus por cada banho que dou, pois meu filho é resultado de oração e da fidelidade de Deus, que atendeu as nossas súplicas no tempo dele, da maneira dele, nos mostrando que Deus é Deus de milagres e maravilhas e que Deus age mesmo que o cenário seja o pior possível. Tudo o que temos que fazer é seguir a orientação de Jesus. Não temas, creia somente. Dou graças a Deus pela vida da minha esposa amada Sheila,
que por mais sofrimentos que passava, por mais que chorava, que sofria, sempre se manteve fiel a Deus, se fortaleceu ainda mais. E hoje, para mim, é uma guerreira, da qual eu tenho muito orgulho e me sinto privilegiado por ser o seu esposo. Eu me lembro de um texto que eu recitava para minha amada esposa Sheila todos os dias para tranquilizá-la durante a gravidez. Um texto que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Deus completou a obra. Deus completou a sua obra nos dando nosso filho Daniel no pior cenário possível, em meio a uma crise sanitária, com minha esposa com apenas uma trompa e uma gravidez dita como gravidez de risco. Deus cuidou de tudo, como sempre, porque Deus é fiel. E para mostrar que, independente do cenário, Deus continua sendo Deus, que Ele está no governo de tudo e sempre está no controle. Acredite. Tenha fé. Talvez você esteja passando pelo que nós passamos, ou até pior, talvez estão falando de vocês como falaram de nós, mas não se deixe abater. Deus é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como Jesus disse, tudo o que pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Meus amados, Deus é fiel. Ele só honra a fé daqueles que acreditam. Quem duvida não verá a glória de Deus, mas somente aqueles que creem. Eu quero, nesse testemunho, agradecer a Deus, agradecer o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela fidelidade. Deus nunca nos abandonou, nunca. Eu quero agradecer também a todos aqueles que oraram, que oram por nós ainda. Nosso muito obrigado por serem os nossos intercessores. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos que acreditaram no milagre. E o nosso milagre chegou. O nome dele é Daniel. O Senhor é o nosso juiz. Lembre-se, o milagre vem para quem acredita nele. Se você crê no seu tempo, Deus também fará um milagre na sua vida, assim como fez na nossa. E nós não somos nada, nós não somos nada. Deus é tudo, Deus é Deus. Ele é o Deus de milagres, o Deus de maravilhas. Ele é o Deus que é fiel, independente do tempo. Ele responderá às suas orações. Deus ele jamais nos abandona. Nós aqui abandonamos. E muitas vezes por causa das decepções paramos de acreditar. Por isso que Jesus diz, não temas. Creia somente, tenha fé. E você verá um Deus que nunca falha realizando coisas impossíveis. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso e hoje Ele tem uma nova história para mim, para minha esposa e para o nosso filho Daniel. Deus nunca abandona um filho. Como está escrito no Salmo 27, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. E está escrito em Hebreus 13, 5. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Louvado seja Deus. Pois Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Deus é Deus, Ele tem o poder de reverter qualquer situação, seja ela qual for. Então somente não temas, mas tenha fé. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.